Estamos ao vivo agora. Agora vou enviar o convite para a Luísa. Nenhum espectador? O que eu faço? Pronto? Pronto, resolveu. Só você, Glorinha. Antes, né? Só você. Oi? Que bonita que você tá, toda colorida. Eu tô toda colorida? Tô. Linda, 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 coloridíssima. Obrigada. Como sempre, linda. Conta tudo, garota. Como é que você tá? Então, tô ótima. Antes de mais nada, a gente vai falar aqui para quem está assistindo a gente no momento, né? A gente tem uma parceria muito, muito feliz, né, Luísa? É Nós verdade. pensamos da mesma forma, ela como fonoaudióloga, eu como especialista em oratória, que construiu o meu método, ela dá aula no meu curso, mas quem tem situações de fono eu envio para ela, e quem precisa falar em público ela envia para mim. Então a gente está Eu aqui. envio todo mundo para você, porque o pessoal precisa de oratória, esse povo não sabe falar, e eu mando mesmo que Glória ensina. E aí a gente vai falar sobre os nossos trabalhos aqui e a nossa parceria. Isso. Quem começa? Você, começamos a... Olha só, me perguntaram, Hum. antes de mais nada, eu vou te perguntar, para quem serve oratória, Glorinha? Para o que que serve a oratória? Boa pergunta, né? Para tudo na vida, né? O que mais acontece, assim, são pessoas recusarem trabalhos, né? Recusarem palestras, não, assim, tem um convite para ministrar uma aula. Agora, então, que a nossa forma de comunicação, né? Eu acho que isso é interessante a gente falar aqui no final também, está mudando muito durante e depois, né, dessa pandemia que ainda não acabou. Então, Uhum. muita gente gostaria de postar os seus negócios no Instagram e tem uma dificuldade da comunicação. Quer dizer, o Instagram, o Facebook são ótimos veículos para a gente divulgar o nosso produto, o nosso trabalho, ou falar sobre uma situação que acha interessante, ou ajudar as pessoas, enfim. Quer Uhum. que seja o objetivo, a pessoa precisa ter uma comunicação, assim, criar empatia com o público. Então, eu acho que a procura, pelo menos para mim, de oratória está cada vez maior. Uhum. Hoje estão se lançando muito no Instagram, no Facebook, cada vez mais fazendo videoconferências, lives e por aí vai. Mas, Uhum. tendo a sua pergunta, o meu público ele é muito heterogêneo, né? Uhum. Tem desde um estudante de direito até um desembargador, médico, psicólogo, líderes, RHs, atores. O público é totalmente heterogêneo e isso que é muito interessante no curso, Claro, né? claro. A oratória serve para tudo, porque o que Pois é, o pessoal que tá me procurando é uma galera que tem medo de falar em público, né? Então, essa semana é o que eu falei para você, um pouco antes da gente começar. Eu te mandei duas pessoas na semana passada, de fato, porque uma delas está querendo fazer live e não tá morrendo de medo, né, de se não. lançar. E a outra, na verdade, tem uma dificuldade grande de falar, né, de se comunicar. Uhum. E então eu até anotei aqui as perguntinhas que a galera tem falado, porque, enfim, de onde vem esse medo de falar em público, Glória? Olha, deixa primeiro eu responder a sua primeira pergunta que eu Foi mal, então vai, eu vou engolindo. respondo. Vamos indo, estamos juntos. Então, assim, oratória serve pra tudo. Tá tendo, tem um cão aqui online, É, live. eu tô em casa, desculpa, ela é falante. Você tem coelhos, eu tenho um cachorro. Então, o que que acontece? O que eu mais atendo são pessoas, às vezes, geniais, geniais.
e que tem uma dificuldade de comunicar. O que infelizmente acontece, que não é aquela pessoa que às vezes tem uma grande experiência, é super inteligente, é super competente, tem uma experiência, tem uma experiência e tem uma dificuldade de falar em público. Ela vai ficar para trás, ela vai ter mais dificuldades de ascender profissionalmente do que aquele famoso bom de lábia, sabe? Bom Uhum. de lábia. Uhum. Uhum. Não é à toa que tem esse nome, porque tem muita gente que sabe muito menos, tá? Tem muito menos experiência, muito menos capacidade, preparo, mas tem uma grande facilidade em se comunicar com o público. Uhum. Provavelmente essa pessoa vai dar um pulo dentro da empresa em termos de entrevista, de trabalho, dinâmica dentro da empresa, poder se reportar ao chefe ou à equipe, poder se colocar numa reunião, porque assim, falar em público não necessariamente são de 100 pessoas, de 1.000 pessoas, de 20 pessoas. Você já é um público. Uhum. A câmera já é um público. Tem gente que Uhum. tem dificuldade de se colocar dentro de uma reunião de trabalho. E isso é legítimo, né? Sim. Então, aqui, não, eu estava vendo umas perguntas aqui, mas passou. Então, o que acontece? Oratória serve para tudo. Quando a gente se comunica, por incrível que pareça, 55% da nossa comunicação, ela é mais importante na linguagem não verbal. 38% em como a gente fala, tá? E 7% do conteúdo. Então, Uau. aquelas noites em claro que a pessoa fica fazendo tese de doutorado, virando noite, ou fazendo uma planilha para apresentar o resultado e por aí vai. Uhum. Muitas vezes isso vai por água abaixo, porque ela não consegue comunicar nem um terço do trabalho que ela conseguiu fazer. Uhum. Então, aquela pessoa que fica assim, nossa, eu queria tanto falar, ou eu podia falar uma coisa tão mais interessante que aquela pessoa está ali falando na equipe, mas ela, por algum motivo, ela se trava e ela não consegue. Então, Sabe pra caramba e fica quieta, né? E aí, a Uhum. oratória serve para tudo, né? Ela ajuda no lado profissional, no lado emocional, na questão social, né? A pessoa vai se desinibindo. Então, assim, Uhum. respondendo a sua pergunta, de onde vem o medo de falar em público? De onde é que você acha, Luísa? Não sei. Cada um é um, né? Eu acho que é muito mais emocional do que qualquer coisa. Exatamente. Se alguém quiser perguntar isso ou quiser dar uma dica aqui, pode entrar que a gente está respondendo. É um bate-bola aqui, mas vocês podem dar a opinião de vocês ou perguntar, né? Na verdade, o que acontece? Eu não estou dizendo que 1 mais 1 é igual a 2. Não, não, é na tua experiência, né, Glorinha? Dentro, quem te procura normalmente tem esse medo de falar em público por qual motivo, né? Na verdade, o maior medo humano, muita gente não sabe, é o de falar em público. Uhum. O medo de falar em público é maior que o medo de morrer, tá? Olha que loucura. Isso não sou eu que estou dizendo. Vocês entrem no Aham. Google depois. Tem pesquisa do Sunday Times, tem pesquisa no mundo inteiro falando sobre isso. Depois deem uma olhada no meu site, que está no Instagram, que é o gloriaportelacursos.com.br. Tem entrevista na Fátima Bernardes falando sobre isso. Eu também tenho uma parte lá no Globo Repórter que fala sobre timidez. Então, ele é muito mais comum do que a pessoa imagina. Só que Uhum. quem tem medo de falar em público, ela geralmente acha que é só ela, o mundo fala bem e ela é um ser com defeitos, Esquisito. esquisito, que ela não pertence ao mundo porque ela tem dificuldade de comunicação. Gente, Uhum. bem-vindos ao clube, porque eu tinha esse problema. Quando Olha. eu falo isso para os meus alunos, as pessoas não acreditam, mas a primeira aula de teatro que eu fiz, a minha voz não saía. Consegui, Caraca, travou geral. através geral, entendeu? Então, de onde é que vem isso? Uhum. Aí entra um pouco a psicanalista aqui,
né? Depois eu falo um pouquinho das minhas formações e você fala da sua. Eu sou psicanalista também. Então, assim, a gente se constrói como sujeito através do olhar do outro, Uhum. tá? Então, como é que é isso? Eu vou lá de trás. Quando a mãe fica grávida, né, o bebê é como se ele... A sensação é como se ele fosse um corpo só com a mãe. E, na verdade, né? Ele é Sim. um corpo só. E aí, assim, para haver essa separação, quem dá o significado para o bebê é a mãe. Eu estou Uhum. fazendo um conceito de psicanálise aqui de uma forma simples para todo mundo que está assistindo a gente entender. Então é interessante, se você fizer uma dinâmica com alguém e olhar assim nos olhos da pessoa, nesse branquinho, você vai ver o seu reflexo refletido no olho dela. É muito interessante. E não é à toa isso. Porque o outro funciona como um espelho para gente. Uhum. Então, é a mãe que começa a dar significado para essa criança. Como? Deixa eu só botar isso aqui na ventilação para não ter um choque térmico. Vamos ter problema já já. Tá? Aí depois liga para mim, olha só, estou sem voz, socorro! E eu no meio de um show, socorre! Então, Ah, acontece. A gente vai se construindo através do olhar do outro. Então, primeiro a mãe dá esse significado para a criança. Que bonitinho, olha o pezinho, olha isso e tal. Depois vem o pai, família, escola, professores, sociedade, e vai crescendo. uhum. Tudo, e nesse momento, quando a gente vai crescendo, é quando a gente está construindo a nossa identidade, o nosso ego, tá? Então, tudo que a gente escuta fica registrado inconscientemente. Então, esse olhar que dirigem a gente, como? Claro que não é de propósito, mas às vezes os pais falam pérolas, né? É, Uma má intenção, como: ah, tadinha, minha filha é tão tímida. Não, 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 deixa que ela é tímida. E aí não deixa para é. expressar. Aí Não fala sabe falar, ela não sabe falar, ela não sabe o que é isso. exatamente. Ou então, ah, não, ela só fala besteira. Olha, seu irmão é muito mais inteligente que você. Uhum. Ah, você é burra, você não acerta uma. Ou então não fala que você vai acomodar. Ou então Uhum. abre a boca enquanto você não tiver certeza sobre o que você está falando. Então a gente escuta, né? As pessoas costumam escutar muito isso, infelizmente. Uhum. É, é muito pequena as experiências, são muito pequenas as experiências que os meus alunos me relatam, e eu me incluo nisso, tá? Uhum. Fui muito Uhum. estimulada a me expressar quando eu era pequena também, eu ouvia também pérolas, e geralmente a gente não tem muito incentivo a poder se expressar e errar, a ser acolhido. Geralmente, quando a pessoa vai fazer alguma coisa e está errada, não, não, tá errado, não é isso. Aí Uhum. a pessoa vai ficando... Trava tudo. Exato, entende? Então, é claro que isso vai virando um mantra. Uhum. Esse olhar, o que é dito para essa criança e em todo o seu desenvolvimento, depois adolescência e adulto depois, fica registrado de forma inconsciente. Uhum. Sim, se eu escutei a minha vida inteira que eu sou tímida, que eu não sei falar direito, que eu não acerto uma, como é que É, eu vou me sentir à vontade para falar em público? sim. Claro, respondido, né? Não, não vou. Então, o que, que acontece? Eu costumo falar para os meus alunos que a pior plateia é a gente mesmo, é o nosso olhar. Uhum. O boicote maior é a gente, né? Exatamente, grande verdade, mas já passou da hora disso tudo mudar. Concordo com você, Evandro. Ah, Evandro, meu ex-aluno de teatro, legal. Pois é. E exatamente, Evandro, respondendo a sua colocação, tem jeito de mudar. Como?
Ou a gente fica nesse lugar passivo, eu sou o que dizem de mim, e aí eu vou travar, vai me dar Uhum. texto, eu não vou conseguir me sentir segura para poder falar diante de um público, porque na verdade não é aquele público desse momento que está me olhando. São os meus fantasmas que eu carreguei até agora. Sim. A gente está separado disso. Eu brinco e falo que a pessoa é uma família Adams de cada um. Que cada um É isso é mesmo, é isso mesmo. vai Afinal das contas é isso. dar certo, eu não deveria ter aceitado isso, vai dar branco, eu tô com medo de esquecer, você não deveria ter aceitado esse convite. E vai virando aquilo tudo. Claro, claro. Então, justamente esse passo de fazer um curso de oratória é sair desse lugar passivo. Os pais falarem essas coisas não tão positivas para os filhos. Pois é, exatamente. E nem sempre os pais falam querendo, na verdade, deixar os filhos chateados, na verdade, sai, né? É o dia a dia, sai. Uhum. Enfim, não é nem por maldade. Eu acho que nenhum pai e mãe tem intenção, de fato, de deixar É, os próprios filhos na merda, né? exatamente, mas é isso que eu estou falando. Claro que o É, não é, eu vou deixar meu filho travado, traumatizado. Claro que é isso. possível. Mas eu não sei por que talvez a educação que foi passada de pessoa para pessoa, ela ao invés de estimular a expressão, ela reprime. Já, Uhum, uhum. Verdade. né? É Então, verdade. ela reprime. Ao invés de falar, não, tá tudo bem errar, faz parte. Porque um dos medos também de se colocar diante do público é o medo de errar. Sim, O problema é, sim. né? Exatamente. Maravilhoso isso que o Evandro falou, a formação de adultos mais confiantes. Se a gente simplesmente fala sem pensar, se dá conta em quanto importante é. Mas a grande verdade é o seguinte, a gente vê uma série de adultos agora fazendo com os filhos um reforço positivo Que bom. na hora que eles fazem coisas positivas. E não só reforços negativos como a gente via antes. Eu sou uma mãe que a vida inteira deu bronca, claro, fazia alguma coisa errada, dava bronca, mas o reforço positivo era sempre maior do que o reforço negativo. Bem. Então, tenho dois filhos que, no final das contas, um está fazendo gastronomia e trabalhando num super hotel, no maior hotel do Rio de Janeiro, como cozinheiro. Hã? A mãe coruja. Mas não é? E o outro de 24 é o economista, o cara que escreve na economia da Veja. São meus dois filhos. Então, só isso. Não dá para não ser coruja, entendeu? Então, eu acho que são pessoas que cresceram com confiança. Eles correm atrás das coisas deles porque eu a vida inteira fiz reforços positivos em cima deles. Isso não pode. Aí faz alguma coisa certa. Nossa, que máximo que você fez, hein, filho? E aí, cresce no positivismo, né? Exatamente, mas infelizmente não é muito, até porque eu sou Não é. artista, né? Eu sou especialista Uhum. em oratória, eu tive formação de atriz, trabalhei 10 anos como atriz em televisão, fiz várias novelas, trabalhei com Chico Anísio, enfim, trabalhei em todas as emissoras de TV, trabalhei em cinema. Então, eu tenho formação em artes cênicas, eu sou psicóloga, psicanalista e tenho formação em yoga também. Então, Maravilhoso. e uma metodologia, eu acho que você não sabe desse grupo, que dentro do meu curso de oratória, eu tenho um grupo de apoio emocional que se chama Falando Sem Medo. Sabia Que disso? legal. Eu não sabia disso, não. Não, você não me falou. Entra como a parte técnica, né? Então, além das técnicas de oratória, eu dou uma aula inteira de pranayama, que pranayama quer dizer controle de respiração, e isso é uma atividade complementar opcional, se a pessoa quiser fazer. Uhum. E esse grupo é muito bacana, porque é um grupo que o nome já diz, falando sem medo, que é o grupo dos que não pertencem aos seres humanos, Normais. muitas aspas, né? E aí, de repente, nesse encontro, eles percebem que, gente, tem 10 pessoas aqui que têm a mesma questão que eu. Maravilhoso. Cara, aqui ele também tem dificuldade de falar em público. Então ele passa a deixar de se sentir um ET, né? Para pertencer a um grupo Sim. onde ele pode. O fato dele falar
é por si só terapêutico, não é uma terapia em grupo, que não é essa a proposta, eu tenho meu consultório. Então, o fato dele falar e ser acolhido sem julgamento, Maravilhoso. terapêutico. Uhum, uhum. E funciona como um jogo de espelhos. Porque, de repente, aquela história ali fez um super sentido para mim. Parece que isso É é contra a transferência. exatamente transferência, né? Então, é muito bacana. Eu super indico essa atividade e muitas vezes é um divisor de águas no curso. Porque, Uhum. e você também fala disso, né, Luísa? Porque o meu curso, eu desenvolvi a minha própria metodologia, eu trabalho com 16 técnicas, mas eu sempre falo que eu não vou resolver a questão do aluno apenas ensinando as técnicas. Por quê? Porque o que mais atrapalha ele é o nervosismo. Então a pessoa fica nervosa, aí ela encurta a respiração. Aí a respiração vem para cá, que é aquela Aí respiração acabou. da angústia, da ansiedade. Qual a respiração mais curta? Aqui no peito, ao invés de ela estar respirando pelo diafragma, que é a respiração mais completa, mais profunda, e a gente vai falar sobre isso na impostação de voz, que é uma das técnicas, né? Que geralmente você que conduz, às vezes eu conduzo, mas você que conduz, tem tudo a ver com a respiração. Mas voltando aqui. Então a pessoa fica nervosa, ela desequilibra a respiração. A respiração fica mais rápida e curta. Com a respiração Uhum. rápida e curta, ela fica mais nervosa. E vai se tornando um círculo vicioso. Então, Uhum. como é que a gente corta isso? Através do controle da respiração. Ou seja, de pranayamas que eu trouxe do yoga. Pranayama quer dizer Uhum. controle de respiração. Muito simples, de 5 a 8 minutos, que eu conduzo toda a aula, todo início da aula, eu dou uma técnica de respiração. E sempre falo para os meus alunos, gente, assim, 70% do problema de vocês está resolvido se vocês tiverem a disciplina de ir para um lugarzinho e fazerem essa respiração, tá? Por quê? Porque vocês vão baixar o estado de ansiedade, vocês vão ficar mais tranquilos, Uhum. vocês vão se sentir melhor, vocês vão parar de jogar adrenalina, porque a gente está nervoso, a gente tem reações químicas no corpo. Sim. A boca treme, a perna treme, a mão treme, o braço treme. Tem gente que treme a bochecha, tem gente que fica vermelho, tem gente que dá taquicardia, tem gente que quer o banheiro, tem gente que panica, dá branco, trava e não consegue ir em frente. Tem gente que fala que vai fumar um cigarro e não volta. Eu já tive vários, entendeu? Liga do banheiro pedindo para alguém fazer no lugar dela. Já tive vários alunos assim. Então a pessoa trava toda. Por quê? Por conta do estado emocional dela, né? Uhum. Então, como é que a gente trabalha isso? Através do controle da respiração. Porque aí Uhum. vai melhorar o estado emocional e mental. Como? Ela vai acalmar a respiração. Acalmando a respiração, ela acalma o estado emocional e mental. Da mesma Uhum. forma que o nosso emocional interfere na nossa respiração, quando a gente consegue ter uma ferramenta de controlar a respiração, a gente consegue controlar o estado emocional e o mental. E aí, Perfeito. consequentemente, a gente se sente melhor, porque a gente começa a produzir endorfina, serotonina, outras químicas no nosso corpo. A gente melhora a concentração, a gente Uhum. melhora o raciocínio, a gente fala mais devagar, tá? Não é aquela pessoa que fala tudo rápido, correndo, entendeu? A gente fala mais devagar e, consequentemente, a gente vai falar de uma forma mais eficaz. Então, eu acho que o pulo do gato é a técnica junto com a respiração antes. Maravilhoso. Sabe que é fundamental também na pontuação, durante, quando a pessoa fala, e por aí vai. Maravilhoso. Então, a respiração, assim, só para terminar, e eu sempre falo isso para os meus alunos, eu me formei no Brasil e depois eu fiz uma formação em Nova York
em quem fundou o Actor Studio, que foi o Lee Strasberg, né? Que ele e o Elia Kazan fundaram Actors. E a metodologia do Actor Studio é o seguinte: a gente tinha uma hora de relaxamento para 3 a 5 minutos de palco. Uau! Isso, uma escola para atores profissionais, onde os grandes atores estudaram, Marlon Brando, assim, grandes nomes passaram pelo Lee. Então, a base da metodologia deles, a gente trabalha com memória sensorial, com outras técnicas, mas a gente tem que estar relaxado. Por quê? E você vai falar disso falando, né, em relação à impostação de voz, a laringe, essa parte técnica toda, daqui a pouco. Então, o que acontece? Eu posso ter ensaiado exaustivamente. Eu era assim, porque eu sempre fui muito obsessiva, sempre fui muito estudiosa. Meu professor tinha que me dar bronca para falar: Glória, para, vai relaxar, vai ao cinema, vai a uma festa, sei lá, para, entendeu? Sossega. Então, eu sempre fui muito caxias. Então, o que acontece? Não adianta. Claro que adianta, tá? Tudo é treino na vida. Mas, assim, eu posso entender a psicologia do personagem. Eu tô falando como atriz, mas isso serve para qualquer pessoa que vai falar em público. Ou cantor, Sim. Que trabalha muito, né? Sim. Então, posso saber a psicologia do personagem, posso ter ensaiado, virado noite, saber o meu texto todo e tal. Eu entro na estreia... Gravou. Né? Aí a dicção faz até assim, que eu travo isso tudo aqui, o maxilar, a nuca dói, eu tô aqui tensa, cara, não tô sem respirar direito, as minhas articulações estão tensas, eu posso ter um branco no texto. Com certeza. Com certeza. Então, o que acontece? Eu primeiro preciso preparar o meu instrumento, que é o meu corpo, e que alguns caminhos levam ao mesmo lugar. Por exemplo, a técnica de Alexander faz isso, que foi um ator russo que descobriu que ele ficou sem voz e ele desenvolveu uma metodologia própria e ele percebia quanto a postura estava atrapalhando a voz dele. Então, como? Relaxando as articulações. O Lee Strasberg também relaxava as articulações. Só que eu não tenho tempo hábil e nem eu estou formando profissionais e não tenho a menor vontade, né? Eu gosto de trabalhar com não atores e pessoas para oratória, com desinibição, com outro olhar, né? O que acontece? Lá no Lee, a gente ficava uma hora relaxando. Só que eu consigo atingir basicamente o mesmo objetivo fazendo um escaneamento e relaxamento corporal, de relaxar as articulações, e depois eu entro com controle de respiração, atingindo basicamente o mesmo objetivo, só que ao invés de uma hora eu demoro 5 a 8 minutos. Entendi. Então, resumindo, antes da pessoa se comunicar, ela precisa estar conectada à sua respiração e ao seu corpo. Tudo a ver. Ela precisa ter é como se eu juntasse o meu mundo interno e o meu mundo externo. Porque antes de eu estudar nessa escola, né, muitos atores e muitas pessoas estão falando e não têm noção de onde está a mão, onde está o corpo, onde está, como é que eles estão se posicionando. Um bom ator, ele tem que ter consciência. Eu estou falando com você, eu sei que as minhas duas mãos estão aqui em cima das minhas pernas. Eu preciso dessa consciência. Eu preciso disso. E muita gente que vai dar aula, que vai palestrar, que vai falar numa videoconferência, a pessoa está tão nervosa que ela não consegue nem saber o que ela fez com a... Com certeza. Ela não consegue. Com certeza. Por isso que muita questão emocional, que você também fala sobre isso, né, Lu? Sim, sim, o tempo todo, né? Voz é emoção, né, Glorinha? Eu mesma perdi a voz por causa de emoção, lembra? No momento mega excitado. Gente, muito engraçado essa mulher. Eu estava no show acompanhando o Bruno do Biquíni Cavadão e eu estava na coxia com ele
e o telefone tocou e eu não ouvi, né? Porque eu estava cuidando da voz dele antes do show. Aí entrei para ficar na lateral do palco para ver o show acontecer, porque eu fico o tempo todo com o in-ear, né? E aí, a hora que ele voltou, eu cuidei da voz dele novamente, desaquecemos a voz para ele cumprimentar as pessoas, aí eu vi o telefone tocar, era você. Falei, dá licença um pouquinho que eu vou atender uma amiga. Aí fui para fora. Você está onde? Eu estou em casa. Falei, meu Deus. É porque, Luísa, você é igual a mim. Se você fica 15 minutos offline, quando eu fiquei offline, minha mãe pediu para romper a porta achando que eu tivesse morrido dentro. Eu te juro, isso não é piada. Não, é que eu respondo rápido, eu sei. Mas se eu não respondia, não estava morta, amiga. Não era isso. Eu estava trabalhando. Apesar de ser 10 horas da noite. Mesmo trabalhando, você responde. Você é igual a mim, você está 24 horas. Horrível. Não dava, não dava. Aquele dia não dava. Mas enfim, eu acho que é isso. Voz é emoção e aquele dia você tinha um compromisso na televisão no dia seguinte. Você realmente, você que tem toda a técnica, no final das contas, também é um ser humano, né? É um ser humano. A técnica por água abaixo, porque eu estava nervosa. Uhum. Então, assim, só para as pessoas entenderem, foi muito bacana o nosso curso de oratória. Teve no primeiro bloco do Globo Repórter inteiro sobre timidez, foi eleito o melhor curso de oratória do Brasil. Gente, dá uma olhada no meu site, foi muito lindo o processo da Thaís, que era a minha aluna mais travada, que o Globo Repórter, eles me pediram, olha, a gente quer essa aluna mais travada. Primeiro que pegar uma pessoa mega travada para ela se prontificar a se expor, já é um passo imenso. Claro. Né? E era uma aluna super tímida, que ela não conseguia levantar e fazer o exercício. Uhum. Então, ela, tadinha, ela tremia inteira, ela tremia a voz, você vai falar sobre isso, né? Ela tremia a voz, tremia as mãos. Ela não conseguia falar, aliás, ela não conseguia levantar da cadeira. E aí eu meio que peguei leve com ela primeiro dia e tal, e aí fui meio conduzindo as coisas no ritmo dela. E ela, sabe, uma pessoa perseverante pra caramba, super Caxias e tal. Cara, ao final de um mês, ela estava no Globo Repórter palestrando para 50 pessoas tímidas, que ela não sabia que a plateia era feita só de tímidos, falando para milhões de telespectadores no Brasil, inclusive para Portugal. Que barato. Só que foi na época dos dilúvios. Sim. Então tinha que ter 50 pessoas. E aí choveu no dia da gravação. E aí tinham, sei lá, 20 pessoas que faziam parte de uma certa religião, que eu não me lembro, que você não pode trabalhar na sexta-feira, não pode fazer nada. Não sei se é testemunho de Jeová, não me lembro, tá? Uhum. E, resumindo, Luísa, aí o que me deu nervoso foi que não parava de chover, a gente não sabia qual seria o melhor, aquele que acabou um dilúvio, ninguém saiu, ninguém trabalhou, aí ficava chove, não chove, chove, não chove. A gente tendo que remarcar tudo, eu e a produtora do Globo Repórter, com todo mundo chamado presença, e eu ia fazer uma viagem para fora do Brasil 3 dias depois. E estava terminando uma formação em rastreamento somático. Aí, o que aconteceu? Eu fiquei nervosíssima e a minha voz acabou. Acabou. Foi parar no hospital. Deus, o que houve? Não conseguiu falar comigo, foi parar no hospital. Hospital. Tadinha. Sabe o que aconteceu, gente? A tensão me fez um nó muscular aqui, uma tensão muscular, que eu acho que comprimiu as cordas vocais. Eu já não me lembro, mas... Glória, basta saber que qualquer coisa que a gente fique... A primeira coisa que a gente tem que fazer é distensionar de fato o corpo, né, para falar. Então, tem que ter alongamento nas terapias vocais, não tem jeito. Né? Voz é emoção. Se você trava algum músculo do pescoço, do ombro, fica com alguma contratura de fato, o que vai acontecer é que vai ocasionar de fato um problema vocal sério. Né? Pode ter
travamento de fato de musculatura que você não consegue falar, pode dar tremedeira, a laringe pode subir, porque laringe tem essa laringe aguda, então você fica assim, aí são aquelas mulheres histéricas que ficam falando no agudo, né? Enfim, a voz pode não sair porque puxa tanto, estica tanto, que fica uma voz completamente aerada. Enfim, voz é emoção. Eu volto a falar isso e isso eu falo o tempo inteiro. Então, o que aconteceu com você foi, de fato, um travamento, e é isso que eu falo, apesar de ter tanta técnica, saber o que a gente na verdade, nós somos seres humanos. E aí acontece com a gente, de vez em quando, de dar algum problema muscular, de dar algum problema emocional, enfim, dar algum, sei lá, tilt no meio do caminho que a gente não controla. Né? Não, você não estava controlando a chuva, você não estava controlando o programa, você não estava, enfim, você não sabia o que ia acontecer. E aí, claro que estoura um lugar. Seres humanos são assim, né? Passíveis de fato de dar defeito. E aí, aquele dia, realmente eu não consegui te atender, porque no final das contas, dentro de coxia, 10 e pouco da noite, nunca imaginei que... Bastante muscular, a minha voz está acabando no dia seguinte. Acabou. Acabou. É isso, né? Um pouquinho, Luísa, né? Porque, na verdade, você fala que voz é emoção. Eu falo que a questão que mais atrapalha as pessoas antes de falar em público também é uma questão emocional. Então, fala um pouquinho o que você costuma fazer quando a voz... Emergência vocal, né? Emergência vocal. E Bom, acontece o seguinte... Eu sou formada aqui no Rio de Janeiro, me formei na Veiga de Almeida em 93. E depois disso eu fiz pós-graduação em psicomotricidade e psicanálise. Então eu trabalho com sociopsicanálise também, né? Então eu trabalho com corpo, emoção, e a gente tem que misturar um pouco disso tudo. E sou acupunturista, né? Então, no final das contas, eu falava... de vez em quando eu falava assim, o que eu vou fazer com isso tudo? energéticos que impedem a gente de se expressar e por aí vai. Eu não sabia. Exatamente. E aí, no final das contas, Oi? Não ouvi. Também é um kit. Não, e é engraçado que fora isso, a gente vai se especializando em outras coisas, mas na área de fonoaudiologia. Mas foi muito engraçado porque eu não entendia o motivo pelo qual, no final das contas, eu ia usar essas coisas depois. E acabei usando com artistas, né? Porque quando eu voltei para o Rio, eu morei em São Paulo até 2010. Eu voltei para o Rio de Janeiro, eu tinha ficado 17 anos em São Paulo. E quando eu voltei para o Rio, eu tive a sorte de trabalhar com uma atriz, como acupunturista, que é a Mabel César, que é uma... na verdade, eu estava recomeçando no Rio de Janeiro. Gente, E também não. ela entrou no consultório para eu ser acupunturista dela e ela estava travada, enfim. No final das contas, ela ficou sem voz 2 semanas depois. Entrou em contato comigo e falou, Luísa, eu tô no meio de uma peça, eu tenho que falar, amanhã é o último dia, e eu não tenho voz. E aí eu agi como fonoaudióloga dela, não tinha ainda eletro, eu não tinha laser, eu não tinha... Imagina, 9 anos atrás, eu não tinha ainda essas capacitações na área de voz, que não existia isso. E aí eu usei, na verdade, a técnica de voz, né, de vibrações, na verdade, baixar o giro com relação a falar, que nem louca. Tentei desinchar as pregas vocais dela, enfim, sem usar medicação. Fonoaudióloga não usa medicação, tá? No dia seguinte eu fui até o teatro, coloquei a voz na Mabel e a partir daí, todos os dubladores que chegavam nela, ela mandava pra mim. Né? Então, assim, tá com algum problema de articulação? Luísa arruma. Tá com algum problema de voz? Luísa arruma. E a Luísa foi trabalhando e desenvolvi a técnica com dubladores que eu tenho hoje, que está saindo inclusive um curso até o final do mês, se Deus quiser, a gente lança esse curso online. Estou gravando agora. Oi, não ouvi. Para dubladores? Para dubladores. Na verdade, é para quem fala, né? Exato. Mas é a técnica que eu desenvolvi, na verdade, com foco na dublagem, né? Porque os meus pacientes na época precisavam da voz muito rápido, com muita agilidade, com bom apoio respiratório, falar várias horas sem parar e com uma boa articulação. Lembrei entendeu? E aí? Você... do ho, da voz. Maravilhoso. É interessante você ter colocado isso, que fono não usa a medicação e também as pessoas têm a mania de se automedicar. E uma tinha falado sobre o uso do corticoide e tal. Fala um pouquinho, que eu acho importante. Bom, isso é importante. Eu, na verdade, eu sou a pessoa que tira o corticoide, eu sou a pessoa que tira todos os medicamentos, né? É importante você falar sobre isso, já que você tocou no assunto. Falo.
Eu tive, assim, o que acontece, a gente tem que trabalhar com fisiologia do exercício, né? A gente tem que pensar em ter, oh, coisa linda, a Núbia, minha paciente linda, beijo pequeno. Na verdade, a gente tem que pensar, não ouvi, quando você fala eu não ouço. Ilha. Fala, fala. É uma coisinha desse tamanho, uma coisa mais linda essa garota. E ela é atriz também, então eu trabalho com artista, né, basicamente. Bom, então o que acontece? Às vezes chega no consultório uma pessoa com uma dificuldade muito grande de falar, por exemplo, fica rouco muitas vezes. E aí começa a tomar o corticoide. O corticoide está no bolso de todos os coleguinhas, é uma coisa impressionante. Eu tô rouco, eu vou ter uma peça hoje, toma corticoide que melhora. Melhora. Só que o corticoide dá uma série de problemas, inclusive o mais sério além de falência de órgãos a longo prazo, de problemas de insulina, coisas sérias, pode acontecer de você fazer um sangramento de prega vocal. Né? Quando você toma, você faz um sangramento de prega vocal na hora, né? Quando você começa a usar a voz de forma intensa. Então, assim, o médico que vai te dar o remédio, ele vai ter que olhar as pregas vocais, vai ver qual é a situação da prega vocal para ele te passar a medicação. Não é simplesmente você tomar o remedinho. E o mais sério de tudo foi uma vez que aconteceu que eu soube, um médico amigo meu estava indo para o hospital atender, na verdade, fazer uma cirurgia num cantor que estava sendo entubado naquele momento com risco de ter lesão de prega vocal, e ele era o arrimo de família, e ele tinha tomado corticoide e a bactéria, na verdade o que aconteceu? Abaixou a imunidade com o corticoide e a bactéria subiu para a meninge. Então ele estava com uma meningite causada por uma bactéria por causa do corticoide que abaixou a imunidade dele. Então assim, não toma corticoide, entendeu? Vai para o médico e o médico vai passar o remédio. A automedicação é um crime. E eu sou aquela que deixa todo mundo com pânico de corticoide, inclusive... Fono, né? Pra, se tiver com algum problema vocal. Agora, a automedicação, eu realmente, quando você me falou isso, eu fiquei até... Eu sou daqui, assustado. automedica, né? Não É. devo falar isso aqui, mas, pois é. Às vezes a pessoa está se automedicando e não sabe as consequências que isso pode ter. E o que você recomenda, por exemplo, você me deu a questão do gelo, né? Mas é uma coisa um pouco perigosa, eu não digo. Também não é em todo momento que a pessoa pode usar gelo. Não, Glorinha, Nada que precisa usar a voz no dia seguinte. Pois é, existem pessoas que no final das contas, se você não faz exercício todo dia, você não tem uma recuperação rápida. Todo ator, todo mundo que trabalha com voz, aí eu vou até sair do lado do autor, o advogado que fala muito, enfim, qualquer um que fala demais, precisa ter um condicionamento físico. São atletas da voz. Pessoas que falam muito estão usando o músculo da voz o tempo inteiro, os músculos todos ligados à voz o tempo inteiro. Não adianta, vamos fazer um comparativo. Um maratonista começar a fazer uma maratona, simplesmente, vou começar amanhã. Se você nunca fez exercício antes, você vai fazer a maratona da sua vida, esquece mundo depois, porque você vai morrer de dor e vai desistir disso. Agora, se você treina para as maratonas acontecerem uma vez por semana, você precisa condicionar o seu corpo. Só que é mais sério do que isso, porque as maratonas de dublagem, de artista como você, sabe, de cantores, são maratonas diárias. Então você tem que ter uma série de exercícios feitos para você organizar a sua voz e a recuperação ser rápida. Aí sim funcionam o laser, o eletro, o gelo. O gelo nunca com choque térmico. Tem uma técnica que eu uso, na verdade, para abaixar a temperatura da laringe e fazer com que, na verdade, você consiga desinchar. Não ouvi. Não, desculpa, eu me animei. Entraram 2 alunos aqui fofos. Fala, desculpa te Imagina. Então você, na verdade, você tem que drenar essas pregas vocais que estão inchadas, porque se elas, provavelmente, se você tem uma rouquidão, normalmente é causada por um inchaço de prega vocal, nesses casos de emergência, você tem que drenar essas pregas vocais, entender o motivo pelo qual aconteceu aquilo para não acontecer de novo, reverter o quadro com alguns aparelhos que a gente tem, sabe? São aparelhos caros que precisam, de fato, de cursos técnicos. Eu estou fazendo o 3º curso de eletro, por exemplo, nesse momento, aproveitando a pandemia. Fiz 2 cursos de laser. Quer dizer, é um monte de coisa que você precisa ter na manga para você ir lá e tentar salvar o sujeito daquela situação. E por que incha as cordas vocais? Por que incha? É músculo. Imagina você correr. Você vai correr na praia. Né? Você vai inchar a musculatura. Se você usar demais as pregas vocais, vai inchar também, tá? Então não respiram direito, né? Porque na verdade é complicado porque a maioria das pessoas não sabem colocar a voz.
Então a pessoa respira por aqui, troca, Glória, é mais que isso. e aí vai ficar rouca, vai ficar exausta, porque está respirando errado, É. perder a voz ou vai ficar rouca, porque não está sabendo da onde ela tira a voz. E ela Não, é mais do que isso. está na região Você diafragmática. tem que, a gente tem, na verdade, três pilares, né? Que é uma boa articulação, resistência vocal e apoio respiratório. Se você faz as três coisas acontecerem direitinho, você não vai ficar sem voz. Você vai ficar cansado e se recupera bem. Né? Então você vai se recuperar mais rápido. É fisiologia do exercício pura. Né? Então, precisa treinar muito articulatório? Precisa. Mas não adianta fazer trava-língua sem fazer exercício de língua antes. Precisa fazer exercício de laringe? Precisa, mas os exercícios de laringe têm que ser feitos para você e para sua conduta em termos de trabalho. Né? E o apoio respiratório, que é isso que você dá o tempo inteiro nas suas aulas, que é importantíssimo, você além de acalmar, você traz, na verdade, um motor de arranque necessário e funcional para a sua voz de uma forma mágica. Então, você precisa de verdade fazer as três coisas acontecerem. E nesse momento agora de pandemia, voltando ao que você estava falando, eu tenho visto muita gente, na verdade, sem estar nesse momento de emergência vocal, mas com laringites por conta de mau uso vocal por causa dessa mídia que é diferente, né? Então, a gente, na verdade, começa a não ter apoio porque a gente está sentado, então a gente apoia diferente, a gente fala mais alto, parece que a gente está, né? E a postura é toda errada. Então, o público que tem vindo, eu tenho feito uma nova terapia com essa galera, porque eu entendi que a forma de falar tá diferente. Né? Então, eu estou começando a trabalhar de uma outra forma com essas pessoas. Até porque, por exemplo, quando as pessoas usam isso aqui, né, digamos que fosse um computador, você está usando aí o seu. Na verdade, a gente não tem retorno da voz. Não, não. Então, isso aqui só serve para a gente escutar melhor o outro. Sem dúvida. Tem a noção da nossa impostação de voz. Não. Por exemplo, muita gente tem a tendência a fazer mais esforço porque é uma mídia diferente, né? Então, por exemplo, Sem dúvida. estou aqui, então eu vou me esforçar mais para impostar a minha voz. Se eu não tiver esse preparo, né, que você está falando, e um mínimo controle de respiração, eu vou ficar sem voz, ou eu vou arranhar as minhas cordas vocais e ficar rouca. É isso aí. Interessante também é que às vezes, né, Luísa, eu fui um caso, às vezes a gastrite tem refluxo, foi o que eu tive. E eu comecei a ficar rouca, não foi por mau uso, foi porque eu tinha refluxo e aí Incha a prega vocal também. Oi? Incha as pregas vocais também. Junto com café, Deixa tudo inflamado. cafezinho. Não, mas não é, Gló. O cafezinho irrita o estômago também, entendeu? É por isso. Então, no final das contas, é uma bola de neve, entendeu? Você só estava provocando mais gastrite. Agora, uma coisa também legal que eu acho bom a gente falar, né, já que a gente está falando de novos meios de comunicação, eu acho que nós duas estamos no mesmo barco, né, Luísa? Porque a gente teve que reinventar uma forma de dar aula sem perder a qualidade. Sem dúvida. No meu caso, aí eu gostaria que você falasse disso, né, que você está preparando de uma outra forma, eu acho que é legal você colocar aqui. Eu vou falar assim como eu estou fazendo. Eu fiquei muito resistente a dar aula online. Porque a forma que as pessoas dão aula online de oratória, eu sou radicalmente contra, porque a pessoa grava um curso numa plataforma, põe o preço lá embaixo, vende para centenas de pessoas, aí a criatura compra aquele curso, fica ali olhando o professor falar sobre técnicas de oratória e sobre teoria de oratória, que não vai adiantar absolutamente. Aí eu preciso cortar. Mas é aí que está o seu diferencial, Glória. Sabe, eu quando mando as pessoas para você, eu falo, vai fazer curso na Glória Portela exatamente por esse diferencial. Você vai, apesar de ser um grupo de pessoas, você individualmente prepara cada um. Não, sim, e o que eu estou dizendo eu trabalho de uma forma muito personalizada, até porque eu não trabalho com grandes, né? Até porque eu sou psicanalista, tenho um outro olhar, todo mundo carrega a sua própria subjetividade, né? Agora, o que eu estou dizendo é que
eu consegui trazer a minha metodologia para a forma online, Uhum. ou seja, com hora marcada, dessa forma que a gente está fazendo, como se fosse uma live, onde eu Uhum. corrijo, ou alguém da minha equipe, corrige o aluno de forma prática, tá? E Perfeito. ativa, porque a pessoa, gente, a pessoa só vai aprender a falar em público, ou vai melhorar a sua fala em público, falando. Uhum. As pessoas me Uhum. falam, por favor, me dê uma bibliografia e tal, será que vai me ajudar? Eu falo, eu sou muito sincera, né? Eu sou aquela pessoa bem Sincericídio. lata. Tá bom, eu indico, mas não vai adiantar absolutamente nada. Porque Mas é verdade. é de uma forma passiva, ler, ver no YouTube, assistir um curso de oratória sentado passivamente. Não vai adiantar, gente. Desculpa, com todo respeito. Uhum. Não, pelo menos eu não acredito que funcione. Por isso que eu não. Não, não funciona. Tá? Então, Luísa, fala um pouco como é que você está. Lembra que eu até te perguntei como é que você está dando aula de impostação de voz online? Porque eu também não conseguia me ver É. dando Não, Glorinha, eu tive, na verdade, eu me reinventei logo na primeira semana da pandemia. Começaram a aparecer, eu estou fazendo lives diárias, né? Todos os dias às 6:30 da tarde, com todos os pacientes, porque eu, na verdade, estou querendo todos os dias. Na verdade, eu quero que as pessoas, como são artistas, elas sejam conhecidas pelas pessoas atrás da cortina. Quem são essas pessoas? E todo o trabalho que elas tiveram para chegar a ser as pessoas que elas são hoje. Então está sendo incrível, está tudo no meu YouTube. Então é bacana que de repente você fala assim, nossa, ela atende esse cara, deixa eu ver como é que é a história desse sujeito. E eu conheço gente gostosamente a respeito da vida deles, né? E fora isso, o que aconteceu? Eu acabei tendo um retorno muito bacana de pessoas de fora do Brasil, inclusive. Comecei com gente de Portugal e dos Estados Unidos, por causa das lives. E aí começaram a me procurar, e aí começaram a pedir fonoaudiologia. Eu falei, bom, o conselho não permitia antes que a gente fizesse consultas por teleconferência, e aí eu comecei a trabalhar. Agora estou em terapia o dia inteiro. Hoje eu estou desde as 9 da manhã enfiada aqui no meu consultório aqui de casa. E assim, eu tenho uma hora com o paciente, eu fico meia hora sem fazer nada, para depois ter outra hora, porque eu preciso de uma ilha de repouso. Eu já entendi que eu preciso descansar a garganta entre um paciente e outro. Entendeu? Entendi. Então, não, eu preciso, não dá. No meu consultório, é aquela loucura de entrar um monte de gente ao mesmo tempo e super dá para dar conta. Eu não fico exausta do jeito que eu fico. Em casa, eu descobri que eu fico. E a entrega é muito grande, porque a gente está uma hora com a pessoa na frente. Concordo. E Existe fora isso, da voz, da presença, da concentração. Super. não tem um cafezinho que você vai buscar, né? Não tem uma aguinha que você vai buscar, não tem né? Não tem. Então, o cafezinho e a água é na hora do intervalo. Oi? Não ouvi. Ana Luísa. Não, entre um paciente. Não estou tomando, Glorinha. De manhã só. Não estou tomando, não dá. Entendi. Não dá, não dá. Não dá. E Café, fora isso, gente. o café é maravilhoso, né? Mas só que ele irrita a prega vocal, ele excita a prega vocal e irrita o estômago. Então, o risco de ter realmente problema vocal é grande. E Uhum. aí o que acontece? Eu estou dando aula também no Teatro Musical, que é uma parceria do Seften com a Aventura, para 30 pessoas toda sexta-feira, com uma equipe maravilhosa. Então são 2 horas, de 9 às 11, toda sexta-feira de manhã. Quer dizer, então requer realmente muito trabalho antes vocal, né? Eu preciso me aquecer, eu preciso ter resistência, falar com eles, ter repouso vocal depois. Enfim, eu me entendi hoje com relação à minha voz e eu tô com pacientes bem bacanas, assim, bem... gente muito legal, muita gente lírica, né? Cantores líricos de Portugal. Tô com 2 meninas de Portugal líricas, tô com 2 dubladoras dos Estados Unidos, de Dallas. Que maravilha. Muito legal. Muita gente de São Paulo, um senhor que é radialista do Sul. Tenho algumas crianças aqui no Rio de Janeiro que eram minhas e voltaram, né? Crianças que são artistas, que estão voltando porque estão começando a ensaiar de forma online de novo, então estão gastando a voz de forma errada e tal. Então está sendo muito bacana. Graças a Deus, estou trabalhando bastante, me reinventei no online e agora vai sair o curso de voz para dublador, né? Então, se Deus quiser, a coisa vai. Então, sábado e domingo eu fico gravando aqui com o Carlão. Eu tô com
Da África, de Angola, mas ainda não Bacana. de tanto, não. Mas Portugal é um público muito interessante porque realmente eles não têm. Eles não têm bons profissionais de voz, de oratória, de teatro. Eles adoram os profissionais brasileiros. Realmente eu era para ter dado um workshop lá em Portugal ano passado, mas aí acabou que eu tive algum. Enfim, foi Uhum, ter que cancelar porque eu tive um problema de saúde e não pude ir. Mas uhum, o que, que acontece? Eu acredito, é engraçado você estar falando isso, e eu acho importante a gente falar, porque eu fui, como eu estava dizendo, muito resistente. Tá? Eu falei, online, eu gosto da troca, eu gosto do meu espaço, eu gosto das pessoas, eu gosto. eu também. Ou a gente se reinventa, ou a gente morre na praia. Então, por um lado, também me abriu muita possibilidade de atender gente do Brasil inteiro. Uhum, do mundo, né? Tinham, mundo ainda não, eu estou ainda na África, mas a ideia Pô, é. Mas, pô. na verdade, é interessante porque eu era totalmente contra essa era digital. Eu ainda sou das antigas, eu gosto do contato, sabe? É outra história você fazer Outra coisa. análise presencialmente ou você fazer online. Mas tem o seu lado bom. O seu lado bom é que as pessoas economizam tempo de carro, estacionamento, estão no conforto das suas casas. Muita gente percebeu, eu vou falar infelizmente porque eu sempre gostei da troca, mas eu Uhum. tenho que se adaptar, senão. Não tem outra possibilidade, né, Glorinha? Então, o que as pessoas estão vendo agora nessa nova comunicação, e é uma comunicação diferente. Uhum, A comunicação presencial é uma, a digital é outra, porque você está enquadrado aqui, né? Trabalhando uhum. inteira com isso, novela, enfim. Então, você faz assim, você faz o seu foco de olhar para um outro, acabou, perdeu o contato com o seu público. Então, tem uma linguagem também para cá, em termos de postura, né? Que você falou que a pessoa não pode se achatar comprimindo o diafragma, a postura. Tem muito aluno que faz assim comigo, ó, entendeu? Que passa Ó, ansiedade, parece que uma hiperextensão. está dentro do E é uma hiperextensão de laringe, ó. contato. Aqui, aí gera ansiedade, hiperestende a laringe, tensiona aqui, tensiona as minhas costas, e olha como fica muito mais interessante, eu dona de mim mesma, entendeu? Com a minha linguagem de segurança, sim, da que eu estou falando. Então, eu acho que, por outro lado, foi bacana também. Tenho um grande medo de apresentação em público. Tá falhando pra mim. Tá falhando, falhando, falhando. Ah, falhou geral. Glorinha, tá travando. Travou geral aqui. Internet, internet. Acho aqui. A gente tem mais um minuto. Se vocês quiserem postar algumas perguntas, a gente pode responder você. Aliás, eu posso responder vocês, porque a Lu está meio fora do ar aqui. Ou depois vocês mandam as perguntas inbox, a gente pode responder vocês. Mas. Que ótimo. Voltou? Voltou, Voltou. voltou. Sabe o que acontece? Tá acabando o tempo, é por isso. Aí começa a travar geral. Exatamente. Então a gente tem 30 segundos para cada uma. Como acabar com os vícios de linguagem? Ótima pergunta. Oi, Jaime! O que acontece? A gente tem esses és, nés,
quando a gente está procurando o que a gente vai pensar. Então, vai olhar para o mundo paralelo junto com Então, a gente preenche esse tempo. O principal é ter consciência dos vícios de linguagem. Tem gente que faz e não tem consciência. Após a consciência do vício de linguagem, você cometer um vício de linguagem, você respira. É a mesma coisa de gago, né? Infelizmente, a gente está em 8 segundos, a gente vai terminar. Mas, enfim, troque o vício de linguagem por uma respiração.